Boa noite! Sejam todos bem-vindos à aula aberta de número 1 do ciclo Resgatando o Seu Poder. Aula aberta de número 1. Oi, Tamis, boa noite. Hoje a gente vai falar do medo do abandono e da dor da rejeição e a origem dela nos registros uterinos. Então, deixa eu colocar isso aqui nos comentários, para que todos saibam. E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Mande essa aula aberta para as pessoas que você acha que podem usufruir desse conteúdo, aquelas pessoas que você percebe são dependentes emocionais, que tem muito medo da solidão, acham que não dão conta de fazer as coisas sozinha, que tem um histórico aí de tentativa de aborto na gestação. Vamos aí divulgar para que as pessoas tenham cada vez mais consciência, né? Das origens das suas dores, né? Porque tem muita gente aí na vida adulta sem nenhuma autonomia emocional, sem autonomia financeira, se esforça absurdamente para conseguir as coisas e é sempre uma luta que não consegue. Agora vamos fixar isso aqui. Fixar comentário. Pronto. E nunca conseguem, né? Ter essa autonomia. Vou dar aqui um ok para gravar também essa aula, deixar gravada no meu sistema aqui, gente. Você que está assistindo depois, que está assistindo a aula gravada, pode ir uns minutinhos para frente, né? Eu pretendo colocar essa aula no YouTube também, que fica bem mais fácil de assistir, né? Eu particularmente gosto muito de assistir as aulas pelo YouTube, porque de alguma forma você tem uma autonomia maior, né? Para ir para a parte que se interessa mais. Boa noite, Dilce, seja bem-vinda. A parte que você se interessa mais de assistir e tal. Então, pelo YouTube pode ficar bem interessante. Bem-vinda, Ionise. Gente, meu zoom aqui tá pela... Mas vamos assim mesmo. Então, vamos lá, gente. Então, você que tá chegando agora... Essa é a aula 1, aula aberta, tá? Do ciclo Resgatando o Seu Poder. O Resgatando o Seu Poder, ele é um programa, tá? De atendimentos energéticos e de aulas para as pessoas desenvolverem cada vez mais a sua autonomia emocional e financeira, tá? Resgatando cada vez mais o seu poder pessoal, tá? Mas resgatar da onde, Roxana? Onde que eu perdi isso para ter que resgatar agora? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, com o tema o medo do abandono e a dor da rejeição, a origem nos registros uterinos, tá? E aí quando eu tô falando de registros uterinos, eu tô falando só para mulheres? Não, porque todas as pessoas vivas desse planeta passaram por um útero, né? Então, estamos falando para homens e mulheres que passaram por um útero. Então, os registros uterinos são esses registros que as pessoas tiveram nessa fase de gestação, tá? É disso que nós estamos falando. E o que tem a ver a dor do abandono e a dor da rejeição
com a falta de autonomia emocional, com a falta de autonomia financeira. Essas são 2 das 5 dores, das 5 feridas emocionais que são muito trabalhadas no aspecto psicológico, no aspecto energético, tá? Que acabam originando características no adulto que fazem com que ele não consiga, de fato, desenvolver a sua autorresponsabilidade, desenvolver-se na sua maturidade emocional e assim assumir responsabilidades na vida adulta que direcionem ele para essa autonomia emocional, para essa autonomia financeira. E quando a gente está falando de autonomia emocional, a gente está falando de gestão das emoções. A gente não está falando de deixar de sentir essas emoções. Nós não estamos falando de deixar de se sentir rejeitado e a dor da rejeição. E aí vocês vão entender hoje o que é a dor da rejeição, o que é a dor do abandono. Porque muitas pessoas caracterizam essas dores como sendo literalmente uma ação intencional de rejeição ou uma ação intencional de abandono dos cuidadores. E aí ele julga que somente tem essa dor do abandono ou a dor dessa rejeição o indivíduo que sofreu alguma ação abusiva por conta desses cuidadores. E não se trata somente disso. Essas pessoas também estão inclusas nesse grupo, mas não se trata somente disso, tá? Se trata da sensação de se sentir abandonado, se trata da sensação de se sentir rejeitado, ainda que não tenha acontecido uma ação intencional por conta desses cuidadores para que o indivíduo se sentisse dessa forma. Compreendem? Então é muito importante vocês terem consciência dessa situação para vocês identificarem as características emocionais hoje da vida adulta de vocês, que são empecilhos, que são bloqueios emocionais, muitos até crenças limitantes que te desafiam hoje a ter uma vida mais próspera, a ter uma vida mais abundante, a ter uma vida com mais equilíbrio emocional, pois existem ali esses bloqueios mentais e emocionais que precisam ser trabalhados. E como que eles são trabalhados? O primeiro passo é a conscientização. É o intuito dessa aula aqui hoje, é trazer a conscientização desse indivíduo, a sua conscientização sobre essas dores. E a partir do momento que você se conscientiza dessas dores, aí nós temos já 60% desse caminho andado, nós partimos para ações terapêuticas de liberação desses programas mentais, desses bloqueios emocionais, para que seja facilitado a sua ação mais assertiva. Uma ação agora mais equilibrada, uma ação agora mais voltada e direcionada para a sua autonomia emocional, para a sua autonomia financeira, para a construção da vida, né, do adulto com maturidade emocional. Então é a partir desse lugar. Então, se conscientizar é um primeiro passo, tá? E muitas pessoas ficam no meio terapêutico, né, se terapeutizando, seja com terapias tradicionais, sejam com as terapias holísticas, sejam com leituras, com livros, né, que trazem esse desenvolvimento mental. Muitas pessoas ficam durante toda a vida nessa fase de conscientização. Elas não conseguem trazer, de fato, uma ação de mudança, porque a conscientização em si já é um processo longo para determinadas pessoas. Então, muitas pessoas, elas vão ficar nesse processo de conscientização, né? De conscientização da sua situação, tá? E muitas pessoas que já passam por esse momento de conscientização conseguem então se abrir, estar dispostos ao movimento de mudança e aí então começam a ter ações direcionadas para a mudança
dessa condição, tá? E aí também a terapia ajuda para direcionar essas pessoas, seja a terapia tradicional, seja a terapia holística, ajudam essas pessoas a direcionar ações para que elas consigam trazer essas mudanças na vida delas a partir da identificação e conscientização da sua real e atual situação emocional, tá? Então é por isso que essa aula é aberta, para que vocês tenham acesso a essas informações, tá? Vai ser um ciclo de aulas abertas, uma por semana durante o mês de agosto. E para quem sentir que está aberto para esses movimentos de mudanças, para esses movimentos de ressignificações, a partir dessa conscientização, nós temos uma segunda fase, uma segunda parte dentro desse programa Resgatando o Seu Poder, que são os atendimentos coletivos energéticos, tá? Que após esse movimento de conscientização, ou seja, após essas aulas abertas, vocês entram nesse processo de ressignificação a partir dos atendimentos coletivos, tá bom? Esses atendimentos coletivos é para um grupo fechado, tá? Para um grupo pagante, e tá um preço muito acessível. Para esse mês serão 6 atendimentos coletivos, tá bom? Então quem se interessar e quem quiser saber mais, é só clicar no link da bio e clicar em Resgatando o Seu Poder, que lá tem todas as informações necessárias para você entender como que funciona o programa, tá bom? E amanhã, dia 4 de agosto de 2022, nós teremos a vivência de limpeza de registros uterinos, tá? Que promove justamente essa limpeza desses programas, tá? Energéticos que ficaram registrados no seu corpo durante a formação na gestação, tá? Para que sejam liberados esses programas a partir da conscientização, tá bom? Então vamos para a aula, porque eu já expliquei bastante, né? Então deixa eu botar aqui para Recording in progress. Para gravar também. Então, gente, essa é a aula aberta número 1 do ciclo Resgatando o Seu Poder, tá bom? E essa aula 1 tem como o tema o medo do abandono e a dor da rejeição, a origem nos registros uterinos, tá? Então, como é uma aula, eu vou tentar ser bem didática para que vocês todos compreendam, tá bom? O que é abandono, em primeiro lugar? No primeiro momento, o que é o abandono? O abandono é a sensação de não se sentir mais priorizado. Isso é abandono. Então, o indivíduo se sente abandonado por alguém quando ele sente que não tem mais prioridade mediante essa pessoa, tá? E como nós estamos falando aqui do medo do abandono e como origem os registros uterinos, eu vou especificar muito o assunto para este tema, tá? Porque a gente pode falar de abandono de uma forma cada mais ainda complexa, trazendo ainda mais características disso, tá? Só que eu vou realmente focar bastante o assunto para trazer a dor do abandono e a dor da rejeição, na verdade, como exemplos de feridas emocionais, tá? Muitas outras dores são registradas aqui na gestação, mas eu vou trazer essas duas dores porque são as dores que mais comprometem as pessoas, tá? São as mais intensas e as mais populares, digamos assim. Então eu escolhi essas duas por conta disso, tá? Então o que é o abandono, né? É a sensação de se sentir abandonado. E nesse caso aqui, como nós estamos falando de registros uterinos, então a gente vai imaginar a seguinte situação. Você está sendo gerado no útero da sua mãe. Então, vamos dividir em 3 passos aqui, tá? Para você chegar no útero da sua mãe, houve primeiro uma concepção,
houve uma gestação e houve um parto. E neste parto interrompe-se esse primeiro momento, tá? Que são os registros uterinos. Porque pós-parto nós teremos os registros pós-útero, né? Só que esses registros pós-útero, muitos vão vir realmente da vivência ali na primeira infância até a adolescência, registros, né? Crenças que vão ser direcionadas para esse indivíduo a partir do meio em que ele vive, tá? Só que agora nós temos um meio externo. E muito desses comportamentos pós-útero, na verdade, vão ser o quê? Duplicações desse registro que ele teve intrauterino, tá? Então, nós teremos pós-nascimento registros do ambiente, do novo ambiente, desse ambiente externo, teremos, mas também teremos o quê? Apenas uma repetição, tá? Do que esse feto protocolou dentro do útero como sendo necessário para a sobrevivência dele. Então, esses são os registros uterinos. Então, a saber isso, tá bom? Então, beleza. Então, esses registros intrauterinos, né? Eu considero como sendo concepção, gestação até o momento do parto, tá? Para vocês entenderem. Então, sabendo, né, que abandono é essa sensação, né, de não se sentir priorizado, de falta de nutrição afetiva, não tenho mais atenção daquele que eu julgo que é importante, que é o meu cuidador, né, falta de nutrição afetiva, o meu cuidador não está disponível para mim, então me sinto o quê? Me sinto abandonado mediante essa situação, certo? Então, esse é o conceito de abandono que nós vamos adotar aqui nessa aula, tá? E como que esse abandono é observado na vida adulta? Como que o adulto identifica que ele pode ter essa ferida do abandono e que essa ferida está sendo um limitante, está sendo um bloqueio para o desenvolvimento dele na vida dele, emocional e financeira. Então vamos lá. Característica do adulto que tem a dor, né, da ferida emocional, do abandono. Dependência emocional. E como se caracteriza essa dependência emocional? Eu não consigo fazer as coisas sozinho. Eu preciso de um apoio. Eu preciso de um suporte. Sozinho eu não dou conta. E essa pessoa, ela acredita que ela precisa de um mentor, de um orientador, de uma figura de autoridade junto com ela para que ela consiga fazer essas coisas. É quase como uma autorização. Eu tenho autorização de viver, eu tenho autorização de fazer as coisas mediante a presença de uma figura de autoridade que me gera segurança e então eu consigo fazer essas coisas, tá? São pessoas que têm medo da solidão. Elas não apreciam a própria companhia, porque a própria companhia delas não tem valor. Ela não tem valor. Tem um baixo merecimento muito grande devido dessa dor do abandono. Então, ela precisa desse suporte, ela sente que tem que ter esse suporte. E se ela não tem esse suporte, ela se coloca numa situação de vítima. Eu não dou conta sozinha, eu não consigo fazer essas coisas porque não tem ninguém para me ajudar. Eu não cresço mais profissionalmente porque o meu chefe não dá atenção que eu preciso, não dá o que eu mereço. Eu não consigo ter um relacionamento duradouro porque o meu cônjuge não me dá suporte. Eu não consigo isso porque não me dão aquilo. Então ela se coloca numa situação de vítima. Ela acredita que as pessoas têm que ajudar ela.
porque ela geralmente ajuda as pessoas, ela pode se colocar nesse lugar de salvadora do outro, né? Então ela deseja tanto que ajudem ela, que ela coloca nesse lugar de vou ajudar o outro também, porque assim me ajudam. Só que tudo isso é muito inconsciente. Ela não faz com esse propósito, eu vou fazer assim porque eu tenho assim. Ela não é manipuladora de forma consciente. Ela pode até ser manipuladora, mas de forma inconsciente, nesse vitimismo, né? Se você fosse comigo, eu até conseguiria fazer tal coisa, mas já que você vai, eu também nem vou, né? Então ela se coloca nessa situação de vítima e muitas vezes ela se coloca em situações de vulnerabilidade, porque o que acontece? Se ela perdeu essa prioridade, né? Se ela não tem mais essa atenção, ela vai fazer de tudo para ter essa atenção de novo. Ela quer a atenção dessa figura de autoridade, tá? Então, o que ela faz? Ela cria situações de vulnerabilidade, muitas vezes se coloca em perigo para que ela receba essa ajuda. Então, essa pessoa talvez ela tenha um descontrole com bebida alcoólica, porque aí ela gera situação de vulnerabilidade. Então, tem que ter alguém que cuide dela. Ela se coloca numa situação de vulnerabilidade com drogas, né? Então, ela perde a consciência, né? Em lugares em que ela perde essa consciência. Boa noite para as pessoas que estão chegando. Ela perde essa consciência, ela se coloca no lugar disso, de perder a autonomia dela. Eu perco a minha autonomia para que o outro venha e me dê esse suporte, que eu tenha então esse apoio, né? Eu consigo sobreviver e sair daquela situação de vulnerabilidade porque o outro vem e me dá esse suporte, tá? Então, essas são muitas características do adulto que tem como uma ferida emocional o abandono, tá? Outras características, ela necessita de aprovação e de ajuda, então é aquela pessoa que está sempre buscando a aprovação do outro, tá? Novamente, muito de forma inconsciente, a pessoa sequer sabe. Então, às vezes, ela tá num movimento ali na vida dela, de insistência de alguma situação, com essa sensação, com essa necessidade de aprovação, querendo provar algo para alguém, porque nesse momento de provar algo para alguém, ela recebe essa aprovação, ela recebe essa atenção, ela recebe a aceitação. Então, ela se coloca nesse lugar de precisar da aprovação das pessoas, tá? Que mais? Certo. E outro detalhe muito importante, aqui nós temos que ter uma atenção maior. O que acontece? Nessa situação de se colocar como vítima, né? Como necessitando, né, da proteção de outra pessoa, ela se coloca numa condição de ser menor do que o outro. Porque se ela precisa de proteção, ela é pequena, ela é frágil, ela é menor. Então ela se coloca nessa situação de sou frágil, sou pequena, sou menor. E coloca então o outro como sendo superior a ela, certo? Quem é dependente emocional em qualquer setor da vida. Não é dependente emocional nos relacionamentos amorosos. Não é dependente emocional com as amizades. Não é dependente emocional no trabalho. É dependente emocional em todos os setores da vida dela. Ainda que ela manifeste mais em um setor ou em outro, tá? Mas ela pode sim, ela será dependente emocional em qualquer setor, tá? Então, o que acontece? Na busca desse superior, ela acaba atraindo quem? Quem que o dependente emocional acaba atraindo nessa necessidade de ter alguém superior a ela? Pessoas que são manipuladoras, pessoas que são abusivas, né?
Ou seja, o oposto do que ela está procurando. Porque essa pessoa manipuladora, essa pessoa abusiva, não vai trazer a proteção que ela busca, né? Mas gera nela uma falsa sensação. E aí ela entra num relacionamento, seja amoroso ou não, conforme eu falei, aonde o equilíbrio de dar e receber não existe. Ela mais dá do que recebe. E por que ela fica dando? Porque ela acredita que ficar dando, oferecendo para essa pessoa o que essa pessoa tem como importante dentro desse relacionamento, ela acredita que vai manter essa pessoa presa a ela. Porque ela quer gerar eu estou falando do dependente emocional. O dependente emocional quer gerar nessa relação, nessa troca, a sensação que ele teve no começo dessa relação. O começo dessa relação foi uma relação em que essa pessoa dependente emocional se sentiu muito acolhida. Porque esse abusador, esse manipulador, ele cheira dependentes emocional. Ele é um expert em identificar dependentes emocionais e ele lê as necessidades do outro. Como ele lê que a necessidade do dependente emocional é atenção, então ele vai ser muito atencioso no começo dessa relação, vai entregar para esse dependente emocional tudo o que ele precisa. E esse dependente emocional vai ficar muito feliz e muito emocionado de finalmente alguém notar ele, né? Ele vai se sentir feliz. Deixa eu pegar aqui a continuidade. Ele vai se sentir feliz com essa atenção. E aí, com a necessidade de ficar gerando cada vez mais essa sensação de aceitação e aprovação do começo do relacionamento, ele mais dá. Só que aí ele entrou já num fluxo que esse manipulador queria, de só realmente, desse dependente só oferecer, né? E ele não recebe nada. Então, ele realmente, o que ele faz com esse movimento? Ele, o dependente emocional, ele realmente cria uma situação na vida dele onde de fato ele sempre vai ser a vítima. Ele sempre vai ser a vítima. Então ele se colocou numa situação, ele criou energeticamente uma situação aonde de fato ele vai ser sempre a vítima. Então dentro dessa relação ele vai ser essa pessoa, né? Sempre precisando, sempre querendo, sempre vítima. Tá? Então, essas são as características do adulto que teve essa ferida emocional do abandono, tá? Conforme eu falei, aonde se manifesta? Se manifesta com o chefe, no trabalho, com as amizades, entendeu? Amizades sacanas que vão aparecer, né? Se aproveitando dessa salvadora que o dependente emocional muitas vezes expressa, né? Com dificuldades, criando dificuldades na vida dela para justificar o vitimismo dela. Ah, eu não faço mais porque eu estou doente. Ah, se eu tivesse tal situação eu conseguiria mais. Né? Se eu tivesse mais dinheiro eu seria assim. Ela sempre cria uma dependência em relação a alguma coisa para justificar a falta que ela tem, tá? Então, em todos os lugares se manifesta, em todos os setores da vida, ela vai manifestar essa dependência emocional, tá bom? Com situações, com pessoas, com coisas. E como que se origina, finalmente, né? Como que se origina a dor do abandono dentro do útero, né? Então, vamos lá. Na sensação de perder a atenção materna, tá? Então, o que acontece? Geralmente, essa dor do abandono, ela se caracteriza com a relação com o sexo oposto, tá? Então, se nós estamos falando de mulheres, essa ferida geralmente surge com o sexo oposto, com o pai. Se nós estamos falando de
homens, geralmente, se essa relação acontece com o sexo oposto, no caso, a mãe, tá? Geralmente, tá? Então, o que acontece? Essa mãe está grávida, né? Está gerando você lá, tá gestando você, tá? E ela comunica com você, você não se sentiu inicialmente rejeitado por essa mãe. Essa mãe conversa com você e tal, e você está nessa relação com a mãe, você está sentindo que tá tudo feliz ali, tá tudo tranquilo, tá? Só que essa mãe, ela corta essa comunicação, ela corta essa nutrição afetiva. Para de existir essa comunicação, existe uma falha da comunicação dessa nutrição afetiva, tá? Seja da mãe com o feto, seja do pai com esse feto, tá? Porque apesar de estar no corpo da mãe e essa mãe influenciar absurdamente, né, no campo energético desse feto, a presença do pai não fica excluída, tá? A presença do pai também se faz extremamente importante para esse feto se sentir aceito, se sentir acolhido, se sentir nutrido, tá? Então, há uma falha da comunicação tanto da mãe ou do pai. O pai se comunicava também com aquele feto, tá? O feto sentia, né, essa aproximação do pai e há uma falha nessa comunicação. E aí, a partir desse momento, esse feto se sente abandonado. Ele sente que não tem mais prioridade, ele sente que não tem mais atenção, ele perdeu a atenção do cuidador dele, ele perdeu a prioridade, ele perdeu essa nutrição afetiva, tá? Essa nutrição afetiva, esse corte foi intencional perante os cuidadores? Provavelmente não. Mas é assim que o feto se sente abandonado. E por que essa mãe, então, interrompeu essa falha na comunicação? Aconteceu, ela vive no mundo externo. O mundo do feto é dentro da mãe. É só o que acontece. A realidade dele é aquela. Ele não sabe o que está acontecendo aqui, ele não sabe se a mãe da mãe morreu, se aconteceu um luto, ele não sabe o que está acontecendo no meio externo aqui, ele conhece o meio interno é o meio dele. E aí essa mãe passa por um luto, passa por uma situação em que a atenção dela é direcionada para outro lugar. O filho, o primeiro filho que tá ali, né? Às vezes já é a segunda gestação. O primeiro filho requer atenção, o filho fica doente, né? Então ela precisa direcionar a atenção para aquele outro filho, né? Houve um luto, ela está triste, ela está magoada, ela está introspectiva. Então ela corta essa comunicação. E aí o filho se sente abandonado, né? Uma outra forma de ter o abandono é essa falha de comunicação também com o pai, tá? As duas coisas acontecem. A ausência do pai na concepção. Como assim, Roxana? É óbvio que eu não estou falando de uma ausência física, né? Claramente, para ter uma concepção, há necessária a presença de ambos. Mas quando nós estamos falando de presença aqui, nós estamos falando de estado de presença, né? Então, um pai ausente, um pai que estava alcoolizado, um pai que estava drogado, um pai que não estava fora de órbita, ele não estava nem ali, ele nem estava ali, entendeu? Pode gerar uma sensação de abandono. Roxana, mas nem existia afeto. Mas nós estamos falando de campos energéticos. Nós estamos falando do estado emocional no momento da concepção daquele indivíduo. Então, percebe que é um momento extremamente importante, que é a intenção que aquela concepção está acontecendo. Então, se é uma concepção amorosa, com estado de presença dos pais, a energia é uma. Se é uma concepção abusiva, a energia é outra. Se é uma concepção totalmente focada no prazer, sem nenhum vínculo emocional, a energia é outra, né?
A presença não está ali em doar amor um por o outro. Às vezes não existe nem estado de presença. Ambos estão alcoolizados, curtindo o momento. E aqui não estou julgando nenhuma situação dessas. Eu estou trazendo apenas o esclarecimento sobre o campo energético no momento da concepção, para trazer consciência sobre isso, tá? Então, sim, essa energia do campo da concepção influencia absurdamente, tá? A forma que esse indivíduo percebe aquele movimento, tá? E no parto também, por isso que eu falei muito lá no começo de concepção, gestação e parto, tá? Então, o que acontece? No parto, principalmente se for um parto cesariano, tá? Porque o que acontece no parto cesariano? No parto cesariano, o feto, ele não tem ação naquele nascimento. No parto normal, para vocês entenderem, no parto normal, onde não há uma intervenção médica, onde não há uma intervenção externa, tá? O feto vem por si só, com o próprio esforço, com o próprio movimento da natureza e todos os movimentos de contração da mãe. Quando não há intervenção, esse feto, ele nasce sozinho. Ele se esforça para vir. Então, há um movimento dele para vir. Ali já começa um movimento de autonomia, de energia de autonomia. Eu faço, eu consigo, eu vou nascer por conta própria. Eu vou romper um mundo novo, né? Me despeço da minha mãe nesse último momento, é quase que uma despedida da mãe. Então tem aquele passar pelo canal, né? Aquele último abraço e sair. Então existe esse movimento do feto. A partir do momento que há uma intervenção, né, no caso da cesariana, em que o feto não tem esse movimento, e muitas vezes ele é até retirado por uma situação ou outra, fora do momento dele, né, que se fosse o momento dele, naturalmente ele sairia. Mas por alguma situação ou outra, seja por uma situação de saúde da mãe, pré-eclâmpsia, geralmente eles fazem indicativo de cesárea. Não estou contra o parto cesariano, novamente, gente, aqui não tem julgamento, aqui tem apenas conscientização das situações, tá? Então, na cesariana, há uma intervenção, o feto, ele é retirado, ele não faz nenhum movimento, ele é retirado, ou seja, ele precisa de ajuda. Então, nesse momento, já pode ser instalado o registro, eu preciso de ajuda para viver. Eu preciso de ajuda, eu não consigo viver sozinho, eu não consigo nascer sozinho, eu preciso de ajuda. Eu não posso ficar sozinho, né? Por quê? Porque no ápice do momento dele, que é depois de concepção, gestação, que é o parto, ele precisou de ajuda. Ele não saiu sozinho. Então, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém comigo. Senão eu vou morrer. Entende como que pode ser registrado isso no inconsciente? E tudo isso são protocolos de sobrevivência. E não tá falando para sacanear ninguém. São protocolos de sobrevivência. E outra coisa que pode registrar o abandono nesse feto é que, na hora que ele é retirado, muitas vezes, principalmente antigamente, o que acontecia? Esse feto, ele era afastado da mãe. Ia fazer teste, ia limpar, ia acontecer muita coisa com esse feto. Com esse bebê que nasceu. Então, ele era afastado da mãe. Ou seja, ele estava dentro do meio intrauterino, ali conectado com a mãe. A vida dele era ele e a mãe. Ele e a mãe era uma coisa só, para você ter noção. Não era ele e a mãe. Era eles. Eles eram um sistema. Eles eram um. E aí, de repente, ele é afastado daquilo. Gente, isso é uma loucura para o sistema do feto, do bebê. É uma loucura. Olha a sensação de abandono. Fui abandonado, fui retirado. Eu fui
isolado, estou sendo abandonado. E muitas vezes esses fetos passavam a noite no berçário e só no dia seguinte iam se encontrar com a mãe. Imagina uma noite inteira. E isso a gente chama de passar pelo portal, já um feto já nasceu morrendo. É uma morte isso é uma morte. Sabe aquela sensação de morte que você teve em vida? Assim, de meu Deus, tá acontecendo tanta coisa, tá ruindo a minha vida aqui. E você sabe que é uma fase da sua vida. O bebê já nasceu com essa sensação, né? De abandono, de morte mesmo. Então, é assim que se origina dentro do registro intrauterino a dor do abandono, tá? E a dor da rejeição? A dor da rejeição, o que é a dor da rejeição? A dor da rejeição é a sensação de não se sentir desejado, de não se sentir aceito, certo? Ou seja, não significa que tem uma ação intencional de rejeição perante esses cuidadores. Significa que o bebê, o feto, se sentiu rejeitado mediante uma ação, tá? Geralmente é do mesmo sexo, genitor do mesmo sexo. Então, se nós estamos falando de mulheres, se originou da mãe. Se nós estamos falando de homens, se originou do pai, tá? Contudo, o meu ponto de vista da Roxana Brandão, terapeuta holística, é que seja homem, seja mulher no desenvolvimento fetal, pode existir uma rejeição intrauterina independente do sexo, tá? Pós-útero, nós podemos falar de rejeição dos sexos opostos, tá? Mas no útero, a rejeição da mãe vai afetar o indivíduo, seja ele homem, seja ele mulher, né? Quando eu falo homem e mulher, obviamente estou falando do sexo homem e do sexo mulher, tá? Só para deixar claro. Como que nós observamos rejeição na vida adulta? Como que um adulto pode caracterizar-se como está sofrendo a ferida emocional da rejeição? O adulto que passou por essa ferida da rejeição, ele é um adulto muito autocrítico. Ele é um adulto muito perfeccionista, controlador, se compara muito e se desvalida muito, porque o senso de merecimento dele também é muito baixo. Então, nós temos baixo senso de merecimento tanto no abandono quanto na rejeição. Ou seja, baixo senso de merecimento não é característica de uma ferida emocional. Ele vai ser o baixo merecimento. O que nós vamos observar é de qual ferida emocional que ele veio. Ele pode ter vindo do abandono, ele pode ter vindo da rejeição, pode vir da traição, da humilhação, da injustiça, que são as outras feridas emocionais. Então, nós temos características características semelhantes advinda de dores diferentes, tá? Então, o porquê que aquele indivíduo tem baixo merecimento, né? A origem daquele baixo merecimento pode ser diferente, tá? Mas tanto a ferida da dor do abandono quanto a da rejeição tem esse baixo merecimento. Então, ele se compara, ele é muito autocrítico, ele vive no próprio mundo, né? Eu vou explicar o porquê. Ele vive no próprio mundo, ele não quer dar trabalho, ele é aquele adulto que foi uma criança muito boa, foi uma criança quieta, que não dava trabalho, entendeu? Por quê? Porque ele entende que a existência dele é um perigo. Eu acho que eu vou ter que trocar as ordens de explicação aqui para ficar mais claro. A existência dele é perigosa. Ele existir é perigoso. Então, se ele existir é perigoso, ele não quer ser visto. Ele não quer ser notado. Diferente do abandonado, que quer ser notado, ele chama atenção, inclusive ele cria situações de vulnerabilidade.
O rejeitado, ele não quer ser visto. Ele não quer chamar atenção, ele não quer ser visto, ele não quer dar trabalho. Então, aquela pessoa que não, você é linda, não, né? Não recebe elogios. Tá aqui pra você. Nossa, não precisava, não quero. Rejeita presentes. Não precisava isso pra mim. Rejeita, não se sente confortável de ganhar isso. E aí ele pode julgar que eu sou simples, eu sou humilde. E não, é baixo merecimento. Ele não se sente merecedor de receber atenção, de receber elogio, de receber presente, porque ele sequer tinha que estar existindo. Então a vida dele nem era para ele estar aqui, sabe? Ele já está ganhando de estar vivo. Ele já está ganhando de estar aqui. Então toda outra coisa é demais. Então, um baixo merecimento muito grande. Ele não quer chamar atenção, mas quando ele é visto, quando ele é notado, ele se sente muito emocionado, ele se sente muito reconhecido. Então, ele não é aquela pessoa que quer chamar atenção, ele fica na dele, tá? Mas se chega alguém dando esse suporte, dando apoio, né, para ele, validando ele, elogiando, dando suporte, dando apoio, o que acontece? Ele se sente visto. Nossa, me viram. Eu tava aqui, encolhida para ninguém nem me notar. Me viram. Nossa, ele se sente assim, eternamente agradecido por aquela pessoa que o viu, por aquela pessoa que o notou. E aí é um perigo que acontece, na verdade, é uma situação muito delicada que pode acontecer, porque nessa sensação de ter se sentido notado, ele se sente muito grato por aquele movimento e sente que tem que fazer algo por aquela pessoa. Então aquela pessoa fica eternamente grato, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que recebeu uma oferta de trabalho. Fulano, eu vi que você tá aí, que você mexe muito bem com Excel e tal. Eu tô precisando de alguém lá na minha empresa. Você não quer trabalhar comigo? Nossa, que incrível, claro que eu quero e tal. Ela se sente assim, nossa, fui reconhecida, me viram, me notaram. Então ela vai trabalhar nessa empresa, ela não vai ter coragem de pedir um aumento, ela vai aceitar tudo que derem para ela fazer, porque ela não se sente merecedora de reivindicar. Afinal de contas, ela já ganhou emprego, já notaram ela, já deram essa oportunidade. Ela vai agora ainda querer pedir um aumento? Ainda vai querer pedir uma folga? Ainda vai entrar de atestado médico? Não posso, não pode isso. Então ela se coloca nesse lugar, que é muito perigoso. Então ela pode até receber uma oferta melhor de emprego em outro lugar, mas ela tem que ser leal àquele que reconheceu ela primeiro. E ela se mantém ali naquela conexão. Por que ela também se mantém nessa conexão? Com a intenção de continuar gerando essa validação e essa atenção, que por muitas vezes não vem nunca mais. Foi muito pontual daquele indivíduo. A ação daquele indivíduo nem foi intencional, não foi nem para gerar esse movimento, mas gera. Mas acaba gerando para essa pessoa. E aí ela fica nessa eterna espera de que vai acontecer aquela sensação de novo e não acontece. E ela fica presa a uma situação que não vai trazer mais nenhum tipo de benefício para ela. Ela não consegue se impor, falar, não, eu estou executando muito bem o meu serviço, eu mereço um aumento. Eu tenho saído muito tarde pós o meu expediente, eu mereço uma folga. Ela não acha que é merecedora das coisas, ela tem mais é que fazer mesmo. Afinal de contas, ela já ganhou um benefício, tá? Então, tá muito conectado com isso, tá? Ela perde a autenticidade dela com o intuito de ficar se moldando à necessidade do outro.
Então, muitas vezes, ela quer se impor, ela acha, sim, que poderia, né, ser mais reconhecida até, né? Afinal de contas, ela é tão prestativa e tal, mas ela, primeiro, tem um baixo merecimento que não deixa ela se colocar e ela tende a se moldar perante a necessidade do outro, não pela própria necessidade. Ela simplesmente é a primeira a se auto-rejeitar. Então, ela não traz uma auto-observação para as suas próprias necessidades. Ela é uma expert em observar a necessidade dos outros. Por quê? Porque atendendo à necessidade dos outros, a possibilidade dela ser rejeitada é muito pequena. Então, todos os movimentos que a pessoa rejeitada faz é com o intuito de não sentir mais a sensação da rejeição, assim como todos os movimentos que o abandonado faz são com a intenção de não sentir a sensação do abandono de novo, porque eles registraram que abandono e que rejeição são perigosos. Então, eles tentam sempre fazer um movimento inconsciente para evitar essa sensação novamente, tá? Por isso, quem tem a ferida da rejeição é extremamente controlador, porque ele quer ter certeza, porque na verdade ele é muito desconfiado. Ele é muito desconfiado, ele tem medo de ser abandonado a qualquer momento. Então, nas relações amorosas, por exemplo, ele tende a ser muito ciumento, muito possessivo, muito controlador, quer saber tudo. Aí por isso que ele fica muito prestativo, porque na verdade nessa prestação de serviços ele quer controlar, ele quer saber o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa está precisando, qual é o horário que ela sai, qual é o horário que ela entra, para ter esse controle sobre a vida do outro, né? Então não é porque ela é legal, porque ela é genuína, porque ela é bacana, e é inconsciente, não que ela não seja, mas o que movimenta ela a ter essa prestação, né? Ser gentil, na verdade, é o controle, tá? É ter controle da situação para não ser abandonada. Então, ela tem isso. E qualquer movimento em que ela percebe que pode ser abandonada, esse controle se torna ainda mais expressivo, né? Porque gera realmente um alerta dentro desse indivíduo mesmo de perigo. Então, ele vai fazer sempre esse movimento. Como que isso se manifesta? Quem é dependente emocional, porque isso também gera dependência emocional. Então, temos dependência emocional lá no abandono, também temos aqui na rejeição. A diferença é a origem dessa dependência emocional, tá? É dependente emocional em todos os setores, como eu havia falado, tá? Então, seja no relacionamento amoroso, seja no trabalho, talvez você perceba de forma mais clara num setor da vida, né? Mas ela se estabelece em todos os setores da vida, tá? Você pode ter, na verdade, todas as dores, tá? Quais são elas? Abandono, rejeição, traição, injustiça e humilhação. Você pode ter as 5 dores, tá? Uma se manifestar mais do que a outra e mais elas se manifestarem em momentos diferentes. Então, existe um gatilho emocional que aciona determinada ferida emocional. Então, você pode estar hoje com a ferida emocional da rejeição engatilhada por alguma situação que aconteceu no seu contexto ambiental. Assim como você, em outro momento, pode engatilhar a ferida emocional do abandono, tá? Então, você não tem que... Roxana, mas em tal situação eu tenho característica A, mas em outra situação a minha característica é B. Tá, você provavelmente engatilhou feridas emocionais diferentes, tá? E como que ela se origina, né? Como que essas feridas emocionais, a ferida emocional da rejeição se origina? Lembrando que nós estamos falando de registros uterinos, ou seja, nós estamos falando do registro da ferida da rejeição antes do nascimento, no período intrauterino, tá? Então, como que se registra isso?
rejeição à gravidez. Então vamos lá. Lembrando que o corpo da mãe e o do feto são um só, tá? Energeticamente falando e, enfim, acho que acredito até que biologicamente nós podemos falar isso, né? Apesar de ser um ser em desenvolvimento dentro do outro, é esse ser maior, o adulto, que está, através do seu sistema biológico, desenvolvendo o feto. Então, eles são únicos, eles são um, tá? Então, o que essa mãe percebe, o feto percebe. A diferença é que a mãe tem um sistema cognitivo. Então, ela percebe as coisas que estão acontecendo à sua volta e ainda assim vai reagir muitas vezes inconscientemente a essas situações. Mas, enfim, o feto não. O feto, ele está em desenvolvimento, ou seja, não existe um registro mental, porque o sistema nervoso dele está em desenvolvimento e só vai terminar de desenvolver pós-útero. Então, nós não estamos falando de registros cognitivos aqui. Nós estamos falando de registros energéticos. Nós estamos falando de percepções que esse indivíduo em desenvolvimento recebe, percebe e registra nas células que estão sendo desenvolvidas dentro daquele sistema, tá? Então, a mãe ter rejeitado a gravidez, tá? Então, não foi uma gravidez que foi planejada, né? Lembra lá que eu te comentei sobre os tipos de concepção, né? Não foi uma gravidez planejada, né? E essa mãe engravidou, aí descobriu a gravidez, e aí, nossa, e agora? Ou era uma mãe, principalmente antigamente, né? Uma mãe adolescente, uma mãe muito jovem, que a família tinha muito preconceito em conceber, em aceitar essa mulher grávida na família. Então, essa mulher grávida é rejeitada da família. Então, se essa mulher se sente rejeitada, esse feto também vai se sentir rejeitado. Então, não houve por parte da família ou por parte do cônjuge um acolhimento a esta mulher. Então, ela se sente rejeitada. E ela se sente rejeitada por quê? Porque está grávida. Então, o motivo da rejeição é o feto. A causa da rejeição é o feto. E ele percebe isso, novamente, não é cognitivo, mas ele percebe essa rejeição, né? Então, ele começa a se contrair dentro desse útero. Imagina você sendo... qual é a palavra? Me fugiu agora. Mas, enfim, imagina uma pessoa te apontando, falando uma série de coisas para você e você não está entendendo o que está acontecendo, né? A tendência do teu corpo não é de expandir, né? Geralmente. É de encolher, falar, mas tá, peraí, o que está acontecendo aqui? Você se sente... Eu esqueci, me fugiu a palavra agora, nesse momento. Então, imagina o feto nesse lugar. Ele se encolhe, né? Por quê? Porque ele não quer existir. Então, o que acontece aqui, em poucas palavras? Essa mãe, ela tá com essa sensação, tá? De rejeição. Ou, outro aspecto, vamos lá, ela quis abortar, né? Ela se sentiu rejeitada, o objeto de rejeição é o feto, então se eu tiro esse objeto de rejeição, eu não sou mais rejeitada. Então, o que eu preciso eliminar é o feto. Então, pensar em aborto, e não é fazer o aborto, porque se essa pessoa é abortada, não tem ferida da rejeição, porque ela sequer está viva, né? Na verdade, essa ferida da rejeição vai ficar gravada no perispírito dela, e numa próxima encarnação ela vem com essa ferida da rejeição, né? Então, de uma forma ou de outra, vai ficar registrada na consciência universal desse indivíduo essa rejeição, tá?
Mas enfim, se você não acredita nesse aspecto, você pode simplesmente ignorar isso, mas você está num canal que fala sobre espiritualidade e holismo. Então, não seria eu se não comentasse sobre isso. Então, o que acontece? A mãe pode ter pensado no aborto. A mãe pode ter pensado no aborto, mas não ter feito o aborto. Mas o simples fato dela ter pensado nisso gera um registro no feto, tá? O pai ter rejeitado, né? A mãe está nesse acolhimento. A mãe quer o feto, a mãe não está pensando, a mãe quer acolher esse feto, mas o pai rejeita. Não quero, a gente não combinou isso, a culpa é sua, você tinha que ter tomado anticoncepcional, ele mesmo não quis usar camisinha, mas nós não vamos entrar nesse aspecto, né? A culpa é da mulher, você não tinha que ter engravidado, você não falou isso pra mim, você agiu contra as minhas costas, será que esse filho é mesmo meu? Eu não tenho certeza disso. Pronto, rejeição por parte paterna, né, desse feto. Então ele também tem essa rejeição. Uma concepção abusiva. Uma concepção abusiva, né? Então a mulher era abusada sexualmente, ela passa por um abuso, e não necessariamente de um desconhecido, pode ser do próprio marido, tá? Pode ser uma concepção a qual ela permite o sexo, mas não queria o sexo. Ela não queria estar ali, tá? Então, quando eu falo abusivo, não necessariamente o estupro, o sexo não concedido, mas o sexo em que ela acaba concedendo, mas dentro dela ela não queria, ela não está concedendo internamente, ela não quer estar ali, mas ela dá o corpo para que o outro se satisfaça sexualmente, tá? E nós sabemos que isso acontece, né? A mulher acha que por ser esposa tem que estar à disposição, se o cara quer sexo, ela tem que estar ali, ainda que ela não queira. Graças a Deus está mudando muito essa visão, mas nós sabemos que não muito longe, um tempo atrás, isso era muito mais comum, né? Então, independente de um estupro em si, mas uma relação que a mulher não queria estar ali, né? Onde ela estava rejeitando aquele homem. Ela rejeitava ela não queria aquela relação, né? Pode gerar, sim, uma sensação de rejeição perante o feto. Porque que o feto é? O feto é 50% pai, 50% mãe. Se eu estou rejeitando o pai, eu estou rejeitando parte desse feto, né? Então ele também se sente rejeitado. Isso pode gerar a rejeição, tá? Então essas são as formas de serem registrados na vida uterina a ferida do abandono e a ferida da rejeição, tá? Sinto que eu esqueci de falar alguma coisa. Não, comentei tudo sim, porque eu ia comentar da mulher que acolhe o feto, mas que o cônjuge rejeita, né? Não comentei isso. Então, você conhece a sua gestação? Você conhece como foi a sua gestação? Porque esse é um papo muito tabu, né? E ainda que você pergunte, talvez a sua mãe não fale a verdade, com medo de te aborrecer, com medo de ser rejeitada, né? Enfim, de ser julgada, né? De ser crucificada. Muitas mães não vão entrar nesse detalhe com os filhos, né? Mas independente do que ela fale, você percebe o que você sentiu, porque está registrado no seu corpo hoje, né? Então, se você percebe alguma dessas características que eu falei, perfeccionismo, procrastinação, controle, medo de ser abandonada, dependência emocional, medo da solidão, acredita que não consegue fazer as coisas sozinha,
Isso tudo são características da ferida do abandono e da ferida da rejeição e de outras feridas também, tá? Você pode até não, a sua mãe pode até não contar, mas você, perante as suas características, entende e percebe pelo que você passou. Tá, Roxana, e o que me adianta saber essas coisas? O que me adianta saber essas características? Te adianta saber disso por alguns fatores. Primeiro, para você conhecer mais do seu sistema familiar. Porque muitas vezes a pessoa, ainda mais essa com a dor da rejeição, ela se critica muito. Então, desculpa, pode acreditar que muitas dessas características é culpa dela. Ela que não devia ser assim, tá? Ah, sim, e outro ponto importante, né? Por que quem tem a ferida da rejeição tem baixo merecimento, né? Que eu comentei muito sobre a existência. Ah, não devia nem estar aqui, justamente pela rejeição que ele sentiu na gestação. Muitas vezes a mãe teve alguma tentativa de aborto, então ele sente que a existência dele incomoda. A existência dele incomoda. Então ele não quer existir. Por isso que ele não quer ser visto, por isso que ele fica muito na dele, por isso que ele não quer dar trabalho, porque ele não quer. Voltamos, porque ele não quer ser notado, né? Então a existência dele é perigosa. É sobre isso que eu tava. Era isso que eu queria ter complementado, né? Por isso que quem tem a ferida da rejeição tem essas características, né? De ficar mais na dele. Roxana, mas eu sinto que eu tenho essa dor da rejeição, mas eu quero muita atenção, na verdade, eu percebo que eu fico me colocando em vulnerabilidade. Então você também tem a dor do abandono. E você fica intercalando essas duas dores, dependendo do contexto que você está, tá? Então, por que é importante saber essas coisas? Primeiro, para você conhecer mais do seu sistema familiar. Porque às vezes você fica acreditando que é só responsabilidade sua, quando existe, na verdade, uma história ancestral. Porque essas feridas, gente, elas não surgem de um para outro. Elas vêm de gerações, né? Principalmente a ferida da rejeição. Então, se você tem a ferida da rejeição, possivelmente a sua mãe também tem a ferida da rejeição e sua avó tem a ferida da rejeição. Então, ela é sim passada, porque uma vez que a gente sente no útero, né? Então, e se você não cuidar, os seus filhos vão ter essa ferida da rejeição, tá? Elas vão ter. Por quê? Porque tá no seu sistema. Tá no seu sistema essa ferida da rejeição. Então, muitas vezes, você não precisa a mãe não precisa nem ter passado por nenhum tipo de rejeição na gravidez dela. A gravidez dela foi maravilhosa. Nossa, mas a gravidez da minha mãe foi maravilhosa. A concepção foi linda, meus pais se amavam muito. O parto foi um parto humanizado, fantástico. Não tem nada que explique essa rejeição. Não tem nada que explique durante concepção, gestação e parto. Mas vem antes, vem da sua mãe. A sua mãe já tinha essa ferida da rejeição. E apesar da sua gestação ter sido maravilhosa, você foi gestada dentro de um sistema que tinha ferida da rejeição. Então, suas células herdaram, elas também trouxeram essa ferida da rejeição. Percebem? Então é muito importante a gente ficar conectado. Não fiquem presos ao que aconteceu, mas como você se percebe hoje. Esse é o mais importante, porque muitas vezes você não vai conseguir identificar essas feridas, principalmente são feridas que estão diretamente conectadas aos cuidadores e ninguém quer trazer essa responsabilidade para os cuidadores. Nossa, mas a minha mãe foi maravilhosa. Nossa, mas a minha mãe, ela deu tudo por mim. Nossa, mas a minha mãe, ela se matou de trabalhar. Nossa, mas a minha mãe sofreu muito. É o adulto justificando o comportamento daquele cuidador. Mas se você pudesse fazer rebobinar e ir na tua parte de gestação, ou até lá na infância, e pudesse falar desse comportamento dos seus pais, você falaria diferente, você falaria, eu quero atenção. Porque a criança, ela não quer saber se se a mulher tá trabalhando muito ou não. Ela só sabe que não tá tendo atenção.
É sobre isso. Então é muito importante, porque quando você traz essa reflexão agora na sua vida adulta, a possibilidade de você intervir nessa análise, justificando os comportamentos do seu pai e da sua mãe, é muito grande. E quando você faz esse julgamento, você tem uma análise equivocada da situação. O melhor é não trazer julgamento. Nós não estamos aqui para ser juízes dos seus cuidadores, para falar se eles fizeram certo ou errado. A situação não é essa. A situação é você analisar o que foi feito, como que aconteceu, e não por que eles fizeram, ou não é sobre isso. Então, minha mãe quis me abortar. Ah, minha mãe é má. Nossa, minha mãe que... Nossa, a minha mãe... Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre falar sua mãe é boa, é mal, se fez certo ou se fez errado. Não é sobre isso. É sobre minha mãe quis me abortar. Ela teve uma tentativa de aborto. O que eu registrei diante disso? É o teu olhar para você, não é você olhar sua mãe, seu pai, sua avó. Não interessa. Como que eu senti isso? Nossa, hoje eu sinto que eu realmente tenho um baixo merecimento. Nossa, respirar já é o suficiente, parece que eu não posso ter mais que isso. Ah, pode ter vindo aqui. Então você direciona a sua terapêutica. É muito mais fácil você mudar alguma coisa que você consegue identificar. Porque se você for para uma terapia, o que o terapeuta vai fazer é isso, identificar a origem da sua dor para poder tratar diante disso. Se você já sabe, olha, eu fui abortar, tentaram me abortar, então eu acredito que a partir daí eu desenvolvi uma dor da rejeição, pronto, como você percorreu um caminho rápido e a sua terapêutica vai ser muito mais assertiva. Ah, minha mãe não se alimentava bem na gravidez, isso também pode gerar rejeição, tá? A minha mãe se drogava, minha mãe bebia álcool, a minha mãe não se alimentava, ela passava vários períodos porque ela não queria engordar durante a gravidez, então ela se alimentou pouco. Se ela se alimentou pouco, esse feto se sentiu mal nutrido, pouco nutrido, né? Isso pode gerar rejeição também, entendeu? Então, gente, esses aspectos são importantes para você saber identificar e saber como agir para trazer uma perspectiva diferente da que você está vivendo hoje, tá? Espero que tenha sido proveitoso, espero que essas informações tragam clareza para vocês, conforme eu falei. A intenção é justamente essa, é trazer clareza, é trazer consciência sobre os seus movimentos, sobre os seus comportamentos, né? Comece a entender por que ainda na vida adulta não tem autonomia, né? Precisa sempre da presença de alguém. Então, é trabalhar a autonomia em si mesmo, né? Entender que você não precisa de ninguém para ficar te chancelando, te autorizando, te apoiando, falando que é certo, vai lá, faz assim que é certo, né? A pessoa fica esperando alguém falar que aquele caminho é o certo, para ela ir lá e fazer daquele jeito, né? Porque aí ela não se autorresponsabiliza. Afinal de contas, foi fulano que falou que eu devia fazer desse jeito. Eu só fiz porque o fulano falou, né? Não se autorresponsabiliza. Só que a partir do momento que você não se autorresponsabiliza, que você não cria autonomia, como que você pode ser uma pessoa bem-sucedida? Como que você pode ser uma pessoa que cria relacionamentos saudáveis, produtivos, bonitos, amorosos? Como que você cria uma vida plena? Como que você vai conseguir se nutrir emocionalmente? Como você vai se nutrir financeiramente? Porque esses movimentos de uma pessoa bem-sucedida é um movimento que a pessoa faz por ela mesma. Ela é autorresponsável, ela é autônoma, ela vai atrás, ela se responsabiliza, ela se autoriza, ela é a própria figura de poder, ela assume o poder pessoal dela. Só que quem é dependente emocional não assume o seu poder pessoal, porque ele tem medo de criar essa autonomia e não ter mais apoio, e perder esse apoio
que ele tanto necessita. Mas se eu for autônomo, se eu tiver essa autoridade, esse poder pessoal, quem vai me ajudar? Vão achar que eu não preciso mais, eu vou ficar sozinha. E o medo do dependente emocional é justamente esse, da solidão. Então, o meu inconsciente vai fazer de tudo para eu não criar essa autonomia, porque se eu crio essa autonomia, eu fico sozinho, não recebo mais ajuda, e é tudo o que ele não quer. Ele quer ter ajuda, ele não quer ficar sozinho, ele quer alguém para validar e para direcionar. E se eu tenho autonomia, ninguém mais vai me ajudar. Vão achar que eu não preciso mais de ajuda, eu vou ficar sozinha. Né? Então, quando você percebe as suas dores, você percebe os seus comportamentos. E a partir dessa percepção, você consegue trazer a mudança que você precisa. A partir de terapêutica, tá? A consciência, ela é parte do processo. Ela não é o processo todo. Só ter consciência disso, provavelmente, não vai te dar energia para a mudança, tá? Ela é parte do processo. Então, a terapêutica é muito importante. Por isso, o ciclo Resgatando Seu Poder tem as aulas abertas para trazer essa consciência, mas também tem os atendimentos energéticos para que se complemente isso e a partir da consciência você também traga o trabalho terapêutico de desprogramação desses bloqueios emocionais e dessas crenças limitantes para que você tenha mais energia de ação para trazer a mudança a partir de decisões mais assertivas no seu dia a dia. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Lembrando que nós temos um cronograma de atividades. Dá uma olhada lá no feed que tem os dias exatos dos atendimentos e para quem se interessar é só clicar no link da bio que lá tem todas as informações. E espero vocês. Até mais.